Boa tarde novamente. Olha, agora eu recebo a coloproctologista e cirurgiã do aparelho digestivo, a doutora Doriane Lima, que está grávida do Felipe. Para quando o Felipe é esperado, doutora? Boa tarde. Boa tarde, fim de setembro. Já está aí, né? Já, Mais um companheirinho para o Matheus. Que coisa Sim, boa. Joia. Doutora, o assunto hoje é constipação. Prisão de ventre, intestino preso é a mesma coisa? É uma doença ou é um sintoma, a constipação intestinal? Então, assim, a constipação, ela é um distúrbio caracterizado pela prisão de ventre, né? Então, pela diminuição de flatos e de fezes. Então, assim, o que é o normal, só para a gente entender, né? Então, o normal é você ir ao banheiro até 3 vezes ao dia, ou até a cada 3 dias, contanto que suas fezes saiam macias e que você não tenha esforço para evacuar, tá? Então, essa é a normalidade. Certo. Mudando disso, saindo fora desse quadro, aí a gente pode caracterizar como constipação. Então, se passa muito tempo para ir ao banheiro, se só sai fezes durinhas, igual de cabritinho, né? Se você passa muito tempo, fica lá se apertando muito para o cocô sair, ou às vezes até precisa tomar um laxante ou fazer uma manobra ali perto do ânus e da vagina e empurrar para esse cocô sair. Isso aí é o que a gente chama realmente de constipação. E aí eu queria chamar a atenção que, assim, a mulher é diferente do homem em muitos sentidos. Inclusive no intestino. Então, assim, os nossos hormônios femininos, eles fazem com que a gente fique mais constipada. Então, essa história de chegar no consultório e dizer que quer ser igual ao marido, não tem como, né? É mesmo? Ah, porque meu marido é um reloginho, vai ter eu ouço muito isso, é verdade. Então, assim, o homem só pode ser comparado com outro homem. Não tem como comparar com mulher, tá? Então, eu chamo bem a atenção, friso bastante. Muito bom saber disso, viu, doutora? Pois é bem isso. E aí, assim, uma outra coisa também, que nós, mulheres, a gente tem uma tendência a comer mais doce que homem, né? E aí, isso também ajuda a piorar. Aí a gente acaba trocando a ansiedade, usando a comida como uma válvula de escape. Isso que eu ia te perguntar, doutora, a questão das causas dessa constipação. É basicamente alimentar ou tem outros fatores também? O que leva a isso? Existem muitos fatores que levam à constipação, né? Então, a causa mais comum é o erro alimentar, né? Então, comer poucas fibras, tomar pouco líquido. E uma outra coisa que é bem importante, que a gente fala para todas as doenças, que é a atividade física, né? Então, comer bastante fibra, tomar bastante líquido e atividade física. Na grande maioria dos casos, a gente consegue resolver só tratando isso. E as outras causas, então, pode ser alteração da tireoide, também existem alguns outros fatores que são importantes de chamar a atenção. Por exemplo, nós temos os músculos do assoalho pélvico. Então, essa musculatura que sustenta aqui essa barriga enorme e que esses músculos, ao longo do tempo, eles vão ficando flácidos. Então, se você faz muito esforço, se você está acima do teu peso, enfim, esses músculos, eles, ao longo do tempo, eles vão perdendo um pouquinho da função. E eles são os que ajudam também a fazer essa eliminação de flatos e fezes. Então, na verdade, a gente tem que fazer um apanhado geral. Uma outra coisa muito importante são as medicações antidepressivas, medicações para dormir, algumas medicações para perder peso também acabam prendendo o intestino. Então, você tem que fazer uma boa avaliação do paciente para poder entender o que pode estar acontecendo. Doutora, essa pandemia afetou de alguma forma o hábito intestinal das pessoas? Ah, sim, afetou demais. Por quê? Porque antes a gente saía mais, mesmo que não praticasse atividade física, mas estava no seu trabalho, na correria de levar filho na escola, enfim. A agitação era um pouco maior. E uma outra coisa, o tempo de ficar em casa era menor. Então, se comia mais rápido, fazia-se mais atividades. E agora a gente mais em casa, o que acontece? A gente começa a descobrir que a casa tem comida. E aí tem o fator ansiedade,
que a gente acaba usando a comida como um gatilho para melhorar a ansiedade. E o que que melhora a ansiedade? Doce e massa. E são as duas coisas que mais prendem o intestino, né? E aí a gente ficou também mais quieto. E aí junta a comida com um pouco mais de teor de gordura, pobre em fibras, a diminuição da atividade física e o fator ansiedade. Eu venho notando que, assim, os pacientes estão muito constipados nessa fase. Tá pior do que o normal. Entendi. E para a gente finalizar, doutora, quais recomendações você poderia deixar para o pessoal de casa para controlar isso? Já que a gente está se exercitando menos, já que a gente está ficando mais tempo em casa, que a alimentação, que a comida está muito mais fácil e à mão, quais são as recomendações que você poderia dar para a gente, pelo menos tentar equilibrar essa questão? Então, assim, primeiro de tudo, tentar não usar a comida para melhorar a ansiedade, tá? E aí substituir os doces por algumas comidinhas que enganam o nosso paladar, que são mais doces. Por exemplo, tâmaras, damascos, que é rico em fibra e eles são docinhos, tá? Então isso aí acaba ajudando. A outra coisa é colocar realmente mais fruta, tá? Vamos aproveitar que a gente não tá com tanto frio agora, né? Então, isso aí ajuda. Então, a gente tem que comer mais fruta ao longo do dia. A gente tem que comer 3 a 4 frutas por dia. Lembrar de tomar líquido. E assim, qualquer canal da internet, a gente consegue alguns exercícios fáceis para a gente fazer em casa. Então, assim, a gente tem que tentar fugir dessa roda que tá da nossa ansiedade, para fazer com que o nosso organismo eles não fiquem tão parados. Que aí a gente ganha peso, o intestino fica muito ruim, aí vai ter hemorroida, fissura, começa a sangrar, e aí, diante de um sangramento, o que que você acha? Que está com uma doença, aí piora a ansiedade. Então, é uma bola de neve mesmo, né? Tá certo. Doutora Doriane, obrigada pelas informações. Se você tiver dúvidas e quiser agendar uma consulta, conversar e verificar se você estiver passando por um desses sintomas que a doutora Doriane elencou, é só você entrar em contato com a Gastroclínica Cascavel através do telefone WhatsApp 45 2101 7700. Obrigada mais uma vez, bom fim de semana, doutora. Obrigada. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre moradia saudável. Um novo conceito em morar bem já é realidade em Cascavel. A gente apresenta isso para vocês daqui a pouquinho, volto em instantes.